coração é de Jesus, querido amigo e Senhor. Uma boa noite a todas as irmãs e a todos os irmãos, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos oriente, nos dê a mão. Nós precisamos. Só existe uma maneira da gente ser feliz, não tem mais outros caminhos. É fazendo aquilo que Ele ensinou. Porque fazendo a sua vontade, fazendo bem, servindo, perdoando, amando, executando todas as normas da caridade, nós nos aproximamos de Deus, que é amor. E somos felizes definitivamente. Então, que Ele esteja conosco. Fazia tempo que eu não vim aqui, estou muito satisfeito. As modificações, a reforma que está sendo feita. A gente sempre precisa estar renovando os todos sentidos. Eu vou falar hoje um pouco sobre Santos Reis. É interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 2, é sobre uma recomendação para todos nós espíritas. É uma recomendação do Espírito de verdade. Ele diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo mandamento. O que a gente precisa instruir? Olha, lembremos que Jesus recomendou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nós aprendemos, mais nós nos livramos das imperfeições, dos preconceitos, do fanatismo. Isso tudo a gente obtém aprendendo. Porque assim a gente caminha para a chamada fé com a razão. O que é a fé com a razão? Eu vou acreditar numa coisa porque eu entendo. Eu entendo, então é uma fé lógica, é uma fé com a razão, em outro ensinamento de Allan Kardec. Então nós vamos falar aqui hoje sobre os Reis Magos, que aparentemente não tem nada a ver com doutrina espírita, mas que na realidade tem. Nós já fomos demônios. É só a gente olhar a história da civilização, ver o que é que o homem já aprontou em termos de guerras, matanças, crimes, corrupção. A história da humanidade é uma história de coisas mal feitas. Nós estivemos lá. Quem aqui pode dizer quantas vezes já reencarnou? A reencarnação é um processo do nosso aprimoramento. A gente então vai se aproximando de Deus através das reencarnações. E a doutrina espírita nos ensina que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Olha a bondade de Deus para todos nós. Quer dizer, não estamos perdidos, estamos no caminho da redenção. Então eu disse, nós já fomos demônios. Hoje, graças a Deus, nós temos uma religião que nos explica, nos ensina, nos consola a doutrina espírita. Graças a Deus. Então nós estamos no meio do caminho. Um dia nós seremos anjos do céu. Este é o caminho. Fomos demônios. Hoje estamos no meio do caminho, já temos uma religião linda e no futuro nós seremos espíritos superiores que trabalham próximo de Deus. Olhem que
de felicidade nos aguarda. Minhas irmãs, meus irmãos, como é que nós chegamos a esse ponto atual, a esse meio de estrada? Bom, primeiro, nós que geramos muito, vamos pagando os nossos erros. Toda a dor que nós provocamos no nosso semelhante, nós vamos receber. A gente paga essa dívida de duas maneiras: sofrendo o mal que fizemos, é a lei do karma, de causa e efeito, de ação e reação, ou paga tudo isso mais facilmente, como Jesus ensinou, amando, servindo, perdoando. Então nós temos duas maneiras de pagar as nossas dívidas: sofrendo o mal que provocamos, o que dói muito, e amando, o que é muito mais fácil. A propósito, São Pedro, na sua Epístola Universal, é muito claro nesse ensinamento para nós. Ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Muito bem, então, para um dia o seu espírito superior, que é puro e sábio, eu me purifico através da dor e do amor. E como é que eu posso me tornar espírito sábio? Eu tenho que aprender. É por isso que a doutrina espírita insiste tanto em acrescentar e aprimorar os nossos conhecimentos. Então, o primeiro mandamento da doutrina espírita, segundo o Espírito de Verdade, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Nós vamos falar um pouco aqui sobre Santos Reis. A festa foi na dia 6 passado. É uma festa hoje popular. É uma festa do povão, principalmente nos meios rurais, na cidade interior. É uma festa que tem pouca coisa de religiosidade. Quem foram os magos, chamados reis? Os reis magos, os santos reis. A Igreja Católica não os considera nem reis, nem santos. E já houve tempo que eles eram considerados reis e santos. E o dia dos Santos Reis, até a década de 50, era feriado, era dia santo e guarda. Sexta-feira, o senhor se lembra disso? Dizer, nós, os mais filhos, era sexta-feira, dia 6 de janeiro, era dia santo e guarda, feriado. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre os magos, que a história dele é interessante. A gente ouve falar e vê isso no presépio, no nascimento de Jesus, lá naquele lugar humilde onde Jesus nasceu. A gente vê três figuras vestidas com aqueles mantos enormes, os chamados três reis magos. Eles nunca estiveram no nascimento de Jesus. Jesus ficou pouco tempo no estábulo, foi só o tempo. José e Maria seguiam para Jerusalém. O rei tinha determinado que todos os cidadãos fossem recenseados, fossem contados, como acontece hoje em dia. E naquela época era muito difícil viajar, principalmente sendo pobre, andava a pé. Não tinha outra maneira. E José e Maria seguiram de Nazaré, onde viviam, para Jerusalém, onde seria feito o recenseamento. Ela já estava no 9º mês da gravidez, e no meio do caminho sentiu que ia dar luz. E não havia uma estalagem que os recebesse, eles não tinham dinheiro para pagar.
O que foi feito? Foram num estábulo, foram numa parte onde os animais, amigos, próximos do homem, tomam refeição. Foram onde nós encontramos a vaca, o boi, o carneiro, o camelo. Quer dizer, esses animais mais perto do homem, ali tomam suas refeições nas fazendas. Ficaram lá. E lá Jesus nasceu. Ora, em poucos dias eles foram embora. Como é que eles iam viver como crianças num estábulo? Eles foram embora. Muito bem. Mas está no Evangelho de São Mateus, que os magos não falam que eram reis, nem santos, e não diz nem o número deles. Mateus diz que do Oriente vieram uns magos. Uns é mais do que um, mas pode ter sido 2, 3, 4, 5. Não tem esse número. Foi a tradição, quer dizer, a história contada de boca em boca, ao pé do ouvido, que nos fez chegar hoje que eles eram 3, tem até o nome, dão até nome para eles: Gaspar, Melchior e Baltazar. Mas no Evangelho não tem nada disso. Tem que do Oriente vieram os magos que adoraram Jesus e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. E contam que esses magos viajavam seguindo uma luz, que é a chamada Estrela de Belém. Estrela de Belém. E que foi essa luz que os levou até Jerusalém, onde ela apagou na porta de Jerusalém. E os magos entraram, e o rei mandou chamá-los, o rei Herodes: o que vocês estão fazendo aqui? E eles responderam: nós viemos adorar o rei dos judeus. Agora vocês imaginem falar para o rei que tinha nascido o rei dos judeus. O ódio. O que esse ser humano, com tão difícil reencarnação, rei, o que ele não pensou? Mas ele se controlou. E ele disse para o mago: ó, vocês vão, olhem, achem aonde está o rei dos judeus, voltem aqui e me contem que eu também quero ir lá adorá-lo. E os magos foram embora, saíram na porta de Jerusalém, a luz brilhou de novo e eles seguiram a luz até encontrar Jesus e Maria. Não fala em José. Eles estavam em Nazaré, lá que eles moravam, juntamente com José, que trabalhava como carpinteiro. E Mateus conta que os 3 chegaram, encontraram Maria e seu filho, e o adoraram e lhe deram os presentes que levavam: ouro, incenso e mirra. Muito bem. Na hora deles voltarem, dormindo, lhes apareceu um sonho, um espírito de luz, e falou para eles: não voltem pelo mesmo caminho. Não passem lá em Jerusalém, porque o rei quer saber onde é que está o menino. Ele quer matá-lo. Então eles retornaram à sua terra, ao Oriente, por outro caminho. E o Herodes ficou furioso. Mandou matar todas as crianças de até 2 anos, para que no meio delas estivesse o menino Jesus. Isso é que a gente ouve contar, o que está no Evangelho. Aonde que é esse Oriente? O Oriente é onde hoje fica o Iraque, a mais de 1000 quilômetros de distância. Lá que foi a Babilônia, lá que foi a Caldeia, e lá que vivem, era onde viviam os magos. Agora, quem eram os magos? Médiuns, grandes médiuns. Eles perceberam o nascimento de Jesus nas suas comunicações com o mundo espiritual.
e resolveram ir visitá-lo e adorá-lo. Agora vocês imaginem a distância, mais de 1000 quilômetros, no meio do deserto. Deserto é um lugar bonito na televisão, no cinema, aquele areal, um oásis de vez em quando aqui, os carneiros, aquilo coisa linda, aquilo é um inferno. Durante o dia, a temperatura no deserto chega a 80 graus centígrados. A atmosfera é muito rarefeita, não tem nuvens no deserto, não tem evaporação. Então, os raios solares batem diretamente na areia, a areia ferve. A areia ferve. Para viajar, o que os homens fazem? Levam o camelo é chamado navio do deserto. Ele é um animal dessa região. E o pé dele embaixo é fofo, para não afundar na areia. E bem protegido para não pegar o calor. Ninguém anda no deserto descalço. Então, de dia é um calor terrível, 80 graus. Nós está com 30 e tantos graus aqui, a gente fica morrendo de calor. Imagine 80 graus centígrados. Então, isso durante o dia. E à noite? Eu disse que não tem nuvens, a atmosfera é rarefeita, o calor vai embora, tão logo o sol se esconde. O calor sobe, aí gela. De noite é graus e graus abaixo do zero. Então é um lugar para a gente atravessar, precisa se preparar muito, levar dinheiro, fazer grandes caravanas. E desde o momento que os magos perceberam, lá no Iraque, onde viviam, o nascimento de Jesus, eles começaram a organizar uma caravana. E depois atravessaram os 1000 e tantos quilômetros. E quando eles acharam Jesus, já tinha passado 2 anos. Foi por isso que o Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Porque eles contaram, explicaram, que o menino havia nascido há 2 anos atrás. Então eu estou falando isso porque a gente vê as coisas, nem sempre fica bem informado. Jesus dizia, seja o seu falar sim, sim, não, não. Hoje em dia, a festa dos magos é uma festa chamada folclórica. É uma coisa do povo. É uma farra no bom sentido. Então, nós aqui, eu tenho certeza que os irmãos e os irmãos, quem que nunca viu uma folia de reis? É uma coisa bonita. As músicas, eu sabia até o divino Pai Eterno na sua casa chegou, na sua casa chegou. Vem pedir a sua esmola, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor. Mais ou menos. Então, há lugares, cidade do interior de Goiás, que tem 80, 100 anos que comemoram essa festa. Foram os portugueses que trouxeram as comemorações para cá. Então é uma coisa separada de religião. É uma coisa folclórica. Folclore é uma palavra que significa sabedoria do povo. Então o povo que cria essas festas, minhas irmãs, meus irmãos, eu trouxe aqui até um recorte do popular, do dia 1º de janeiro. Crônicas e outra história. Baliano Hortêncio. Baliano Hortêncio é um dos maiores escritores goianos e folclorista. Ele estuda essas coisas, contando aonde tem festa, como é que elas são, essas festas são. Geralmente começam no dia 26 e terminam no dia 6. Ela representaria essa caminhada dos magos em direção ao local onde Jesus nasceu.
Chico Xavier tinha uma admiração e um respeito profundos por qualquer religião. A doutrina espírita nos ensina que todas as religiões são boas, desde que induzam a prática do bem. Ensina a prática do bem, são boas, são caminhos para Deus, uns mais longos, outros mais curtos, e nós devemos respeitá-las todas elas. Chico Xavier dizia que a mãe dele, que morreu aos 5 anos, insistia demais da conta nessa idade para ele. Respeito às religiões. Depois que ela desencarnou, ela continuou aparecendo e insistia sempre sobre isso. Vamos respeitar as outras religiões. Era o começo de janeiro e ele estava sentado num banco lá em Pedro Leopoldo, a cidadezinha onde ele nasceu e viveu os primeiros tempos, e com uma terrível dor de cabeça. Ele estava passando uma fase de perseguição imensa. Os padres perseguiam, falavam mal dele, no alto-falante da cidadezinha inteira. Ele tinha um sobrinho que era alcoólatra. Esse sobrinho, uma vez, foi nos jornais em Belo Horizonte para denunciar o Chico, dizer que o Chico Xavier era um impostor. E ele não escrevia aqueles livros todos psicografados que eram apresentados por ele mesmo. Que ele tinha anotações de livros de casa que ele copiava, então ele estava amargurado e ia fazer um serviço qualquer em Belo Horizonte. Eu estava sentado lá na estação, dor de cabeça, aborrecido, quando se aproximou um livro de livro. Aí veio a pessoa da frente com a bandeira, e eu estava sentado, a bandeira batia assim na cabeça dele, ele pegou e ajoelhou, fez uma oração, tirou umas moedinhas que aqui no bolso deu, cumprimentou cada membro, 40, 50 pessoas, daquela caminhada, daquela procissão. Imediatamente passou a dor de cabeça. E ele sentiu-se outra pessoa. E foi a Belo Horizonte bem melhor. Então ele atribui essa melhoria à folia do livro. A bandeira esbarrava na cabeça dele. Está no livro do Carlos Barcelli, que tem mais de 10 livros sobre ele. Minhas irmãs, meus irmãos, eu vou ler aqui alguns trechos. Eu publiquei na quarta-feira, ontem, no Diário da Manhã, um artigo sobre isso. Isso que eu falei para nossas irmãs e para os irmãos. Aí vem duas coisas de interesse espírita. Eu disse aqui que eles não eram magos. Mago é feiticeiro. Procura no dicionário. Eles eram médiuns, grandes médiuns. Olha, perceberam a 1000 quilômetros de distância o que estava acontecendo na Judéia. Médiuns. E os médiuns naquela época, como ele, eram respeitados. Os reis não faziam uma guerra sem consultá-los antes. Será que nós vamos ganhar ou vamos perder? Então, eles é que matavam os animais, as pragas, cobras, inimigos do homem. Então, eles eram conceituadíssimos naquela época. Outra coisa, e a luz e a estrela de Belém? Nenhum astrônomo dá notícia dela. As estrelas não caminham, elas estão tão distantes da Terra que para nós elas são luzes fixas. A gente vê a movimentação do céu todo, a Terra é que nos transmite essa impressão.
mas as estrelas não se movem. Então nenhuma estrela poderia estar seguindo na frente dos magos para ensinar o caminho. Kardec mostra que o que aconteceu foi um espírito superior, um espírito luminoso, um espírito de luz, foi que os guiou nessa caminhada. Então aqui nós estamos vendo aqui dois fatos comuns aqui para nós espíritas. Eu vou ler aqui o que Kardec diz justamente sobre a estrela de Belém, que é o símbolo do Natal e que nunca existiu. Por não ter a causa que se lhe atribui, que aqui foi uma estrela que caminhava, não se segue que o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, seja impossível. Um espírito superior pode aparecer sob forma luminosa ou transformar parte do seu fluido perispiritual em ponto luminoso. Diversos fatos desse gênero, recentemente perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e essa causa nada encerra de sobrenatural ou maravilhoso. Quer dizer, é um fenômeno natural que nós, espíritas, conhecemos. Eu desejo um ano novo muito bom para todas as irmãs, para todos os irmãos. Eu tenho comigo que todos nós podemos fazer o ano novo que nós desejamos. Como? Seguindo o ensinamento de Jesus. Primeiro, ele não gostava que a gente ficasse preocupado com essas coisas do futuro. Ele dizia: andais muito preocupado com o dia de amanhã. A cada dia as suas necessidades. Ele dizia mais: fazei primeiro a vontade do meu Pai, o bem, o amor, a caridade. Fazei primeiro a vontade do meu Pai e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Quer dizer, tudo de bom nós vamos recebendo, cumprindo, executando os ensinamentos de Jesus, que são a lei de Deus. Muito obrigado, muito boa noite, e que o Mestre esteja sempre conosco. Meu coração é de